A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 10. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Então, se hoje é o teu primeiro vídeo sobre Êxodo, eu vou te ajudar resumindo as pragas. O Senhor, com mão forte e poderosa, está libertando o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E quem ele levantou para esta libertação foi Moisés e Arão. E neste momento nós estamos prestes a vivenciar esta libertação. E Deus está dizendo: trarei só mais uma praga. Mas na verdade, esta é a pior praga. É a praga derradeira. É a pior de todas. É a morte. Porque para todas as outras sempre há uma ação, uma reação, uma atitude, um recomeçar, uma forma de enfrentar. Mas para a morte, o que a gente vai fazer? Em Cristo, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, nós sabemos que nem a morte é o ponto final. Mas aqui nós sabemos que esta morte é a derradeira praga, é a última praga. E a Bíblia fala de tribulação de 10 dias. E aqui nós estamos prestes a estudar a 10ª praga. Então, são 10 pragas. A primeira praga foi transformar a água em sangue. Não só a água do rio Nilo, mas nós vimos dos canais, das lagoas, as águas dentro dos vasos de pedra, dos vasos de madeira, enfim, a água. E sabemos, tenho dito para vocês que o rio Nilo era a fonte da vida dos egípcios, né? Era símbolo de fertilidade, prosperidade e abundância para o Egito. E o Nilo era como um deus, como uma divindade, como um ídolo. Então Deus começa atacando, vamos dizer assim, o primeiro ídolo deles, que era o rio Nilo. Depois eles são atacados, sofrem o incômodo, o desconforto das rãs, que também eram sagradas. Era uma deusa que tinha a ver com a sensualidade, com questões bem complicadas de falar aqui no YouTube, tá? Mas eles não podiam matar as rãs, tá? Porque aí questões desta área, eles iam ter consequências nesta área. Depois vinham os piolhos, a terceira praga. Os egípcios, por ter tantas águas, né, eles se consideravam mais limpos, mais higiênicos que todos os outros povos. Porque sim, se tu vive no deserto com escassez de água, tu não pode ficar te dando ao luxo de tomar banho com frequência, porque tu precisa de água para beber, para sobreviver. Então os egípcios tinham essa vaidade, essa soberba, essa presunção por serem limpos, por serem depilados, por não terem pelos. E aí Deus manda o quê?
piolho, piolhos. E nós sabemos que piolhos tem várias partes do corpo. E nos animais também teve piolhos. E como é que Deus fez isso? Através do pó da terra. Depois vem as moscas, que para eles também existia este Deus, o Deus das moscas, né? E elas não são só terríveis, desagradáveis, elas são nojentas, elas trazem doenças, porque a mosca anda por tudo. Depois desta praga das moscas, veio a peste nos animais. E a gente tem que lembrar que Deus começou a fazer uma distinção entre Israel e Egito. As pragas não atingiam Israel, não atingiam os hebreus, porque era o Deus dos hebreus que estava levantando esse castigo, esse juízo contra o Egito. E aí vem esta praga que dizima o rebanho, os rebanhos de Faraó do Egito, que nós sabemos que é o bem, a riqueza, né? O patrimônio deles. Depois vem os tumores, as úlceras, né? Que é ataque na tua saúde. Então, esta praga, esse sinal de Deus, atacou a saúde dos egípcios. Depois vem a chuva de pedras, com granizos, né? E fogo. E também destrói pessoas, animais, o campo, a vegetação. Após... e o que Deus queria demonstrar com isso? A soberania dele sobre a natureza. E neste momento já está ocorrendo temor e fé por parte de alguns dos egípcios, que começam a temer, né, e ter fé no Deus dos hebreus. Depois vem a praga dos gafanhotos, um enxame de gafanhotos, em que a Bíblia diz que a chuva de pedras não destruiu, os gafanhotos destruíram. E aí nós temos a nona praga, que são as trevas, as densas trevas, que impediam que os egípcios se levantassem. Eles estavam como que mortos, imóveis, inertes. Eram trevas tão profundas que eram palpáveis. E Deus está mostrando o poder que ele tem, a soberania dele, que é ele que decide, né? Quem vai, quem fica, quem vive, quem morre. E nós não podemos esquecer que Jesus, o Senhor Jesus, ficou morto e sepultado por 3 dias. E o universo chorou, sofreu, houve terremoto, houve escuridão, quando o Senhor da Glória foi morto, e estava morto. E sim, quem é que lucrou, quem é que comemorou, quem é que se alegrou? As trevas. Então, essa praga são 3 dias de trevas, que era um anúncio, um prenúncio da morte. E aí vem este capítulo, que agora eu fiz esse resumo para ti, do que nós já estudamos até aqui. E Deus diz que agora, a partir desta praga, Faraó vai expulsar totalmente. Porque se havia uma guerra, uma queda de braço, uma batalha, uma luta, uma peleja, agora o Egito expulsará totalmente o povo de Israel. 2. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então, os escravos, os escravizados, os humilhados, os empobrecidos vão pedir para o seu vizinho e para a sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então significa que aqueles que não têm vão pedir para aqueles que têm. E aqueles que têm vão dar. Eles não vão ter que brigar, eles não vão ter que pegar em armas, se humilhar,
roubar, não. A palavra é clara: fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. O que vai acontecer? Um despojo, porque prata e ouro simbolizam riqueza, bens, poder. E escravos não tinham. Mas aí tu lembra que José abençoou seu pai e seus irmãos com toda sorte de bens e riqueza. Que Abraão era rico, que Isaac era rico, que Jacó era rico, eles eram prósperos. E no Egito, por conta da posição, do status e da bênção de Deus sobre a vida de José, eles foram muito abençoados, foram muito prósperos. E agora, como escravos, 400 anos depois, eles não têm nada. Então, o terror, vamos dizer assim, desta 10ª praga vai permitir que as vizinhas e os vizinhos deem objetos de prata e de ouro para o povo de Deus. 3. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então Moisés ficou 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Agora ele é famoso no Egito. Ele era considerado filho da filha de Faraó. E agora, como um hebreu, como líder do povo de Deus, ele está famoso. Aquele que era pesado de língua, pesado de boca, não sei falar, como que eu vou falar com o Faraó? Agora ele está famoso. E isso é uma lição para nós. A maior dor, a maior ferida, o maior trauma, sempre é da onde vai vir a cura. É dali que Deus vai levantar uma missão, um ministério, um chamado. Então aquele que era hebreu, que era egípcio, que era hebreu, aquele que teve uma história dividida, né? Agora ele está famoso no Egito. Deus o levantou. E quando tu fizer a vontade de Deus, tu cumprir aquilo para o qual Deus te chamou, tu pode ter certeza que as bênçãos virão, o reconhecimento virá, os frutos virão. Porque quem lança semente chorando, quem semeia chorando, colhe os frutos rindo. Então aqui a gente está vendo que aquele que a gente não sabe se ele era gago, qual era o problema de Moisés, agora está famoso. 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Então fala meia-noite. Muitas coisas sérias, graves acontecem na Bíblia à meia-noite, né? Sabemos que este é um horário crucial e aqui está sendo dito que perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito. 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Então, esta é a última praga. Esta é a 10ª praga. A morte dos primogênitos, de pessoas e de animais, de ricos e de pobres, de pessoas importantes ou anônimas, de pessoas livres ou escravas, né? Porque fala do servo aqui, da serva. Então, o que a gente está vendo? Que aquele orgulho irritante, persistente de Faraó, aquela soberba irritante, persistente, aquela fortaleza insolente e orgulhosa, vai experimentar uma das piores coisas da vida, que é a morte de um filho e do primogênito, que nós não podemos esquecer que nesta cultura
é muito importante. Lembra de Esaú e Jacó, da bênção da primogenitura? Temos visto este valor, né, da primogenitura. Então aqui Deus está dizendo que todo primogênito, tanto do que se assenta no trono, quanto da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais morrerá. 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Quando nós começamos o estudo de Êxodo, se vocês lembram, se vocês são inscritos do canal, se vocês estão assistindo, estão estudando, lendo a Bíblia, meditando, tu lembra que o clamor dos israelitas, o clamor dos hebreus havia chegado aos ouvidos de Deus. Aquela escravidão, aquela aflição chegou aos ouvidos de Deus. E aqui está sendo dito que nunca houve um clamor tão grande na terra do Egito. Então, a dor de perder o seu filho primogênito, a morte do filho primogênito de todos no Egito, superou o clamor do povo pela liberdade, pela libertação. Porque aqui está sendo dito: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Então, aquele clamor que motivou a intervenção divina não se compara a este clamor agora pela morte dos primogênitos. E aí cabe uma reflexão. Porque quando tu chega na presença de Deus e tu rasga o teu coração e não as tuas vestes, quando tu abre o teu coração para Deus, tu ora, tu te humilha, tu pede, tu clama, tu suplica, tu implora, o Senhor vem no teu favor. Mas este clamor aqui é um clamor de desespero. É aquele clamor de que não cabe o arrependimento, porque eles não conhecem o Deus para quem eles estão clamando. Eles não estão pedindo ao Deus dos hebreus. Eles estão desesperados. Essa é a diferença. Este é um grande clamor. É o clamor da derrota, do fracasso, da perda total. Por isso, é um grande clamor em toda a terra do Egito. Quando o Senhor Jesus falou do inferno, e sim, o Senhor Jesus falou muitas e muitas vezes sobre o inferno, ele diz que no inferno haverá clamor e ranger de dentes. E este clamor e ranger de dentes nunca cessará, porque lá o fogo não cessa e o verme não morre. É esse o significado aqui. É algo que não está sendo buscado uma solução. Não. É a perdição, é a destruição, é a derrocada. É a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Por isso, esse grande clamor. 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Distinção entre os egípcios e os israelitas. Houve diferenciação, distinção, separação entre o povo de Deus e o povo do Egito. Entre o gado dos hebreus e o gado dos egípcios. A terra onde os hebreus estavam, que era a terra de Gósen, e a terra do Egito, toda a terra do Egito, o restante da terra do Egito. Então, Deus sabe quem são os seus filhos. Deus sabe quem são as suas filhas.
Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade e a iniquidade, malditos para o fogo eterno. Então, estamos estudando sobre Israel e o Egito? Sim. Sobre Deus e Faraó? Sim. Mas tenho dito para vocês que essa é uma guerra, é uma luta entre o bem e o mal. Entre o reino de Deus, o reino da luz, e o reino das trevas, e o reino de Satanás. Então, sim, é a separação do joio e do trigo, do dia e da noite, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, daqueles que são santos e daqueles que são imundos, aqueles que são puros e aqueles que são pagãos, aquele que adora a Deus e aquele que adora falsos deuses, falsos ídolos, falsas divindades. 8. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue, e depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Aí é que eu tenho que falar para vocês. Aquele tímido, envergonhado, que não sabia como agir, agora ele sai enfurecido da presença de Faraó. A gente não sabe muito o que quer dizer esse enfurecido, irado, no sentido de: Deus, essa história já tá me cansando, já deu o que tinha que dar, já tá resolvido, vocês perderam, o Deus dos hebreus venceu, né? E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Ele já tinha resignado o cargo dele, a missão dele. Ele não precisava mais ter que lidar com Faraó. Incrível, né? Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, haveria uma multiplicação. Olha só, as minhas maravilhas se multiplicariam, né? Ou deveriam se multiplicar. E aí nós temos que lembrar de Abraão. Nós temos que lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. Que a nação, a descendência numerosa de Abraão, ela ia se multiplicar como a areia do mar e as estrelas do céu. Então as maravilhas de Deus refletem tudo o que Deus está fazendo pelo seu povo. O povo de Deus estava escravizado. E para os egípcios, que Deus forte e poderoso é esse que o povo deles está escravizado? Então, os deuses, as divindades, os ídolos do Egito eram muito mais poderosos, porque o Egito estava livre e estava escravizando os hebreus. Não tinha lógica. Que Deus é esse que tem um povo que está preso? Que Deus é esse que tem um povo que está escravizado? Mas aí Deus está dizendo, ó, isso era necessário para que as minhas maravilhas se multiplicassem na terra do Egito. E quando nós começamos o estudo de Êxodo, eu disse que era uma aventura emocionante. E que era um filme com efeitos especiais da parte de Deus. Então, olha se esse versículo não está dizendo exatamente isso. A multiplicação das maravilhas. Todas essas pragas foram sinais, prodígios, maravilhas, milagres, que mostravam a soberania de Deus sobre as pessoas, os animais, a natureza, os governos, os poderes, porque Faraó simbolizava uma potência. O Egito era uma nação próspera, claro, com vamos dizer assim, a mão de Deus sobre a vida de José, né? Porque nós sabemos do resgate que Deus deu aos egípcios para proteger o seu povo. Porque eram 70 que vieram com Jacó, né? E agora são milhares e milhares que estão saindo do Egito. Então essa multiplicação também passa por isso. E
tem uma coisa muito séria, porque a gente está caminhando para a 10ª praga, que é a morte, que é o que eu estou explicando para vocês. E eu falei que a 9ª, ela anunciava, ela prenunciava a derradeira, né? Como a gente diz, a pá de cal. E tem uma coisa também. Dentre todos esses ídolos, deuses, divindades do Egito, o máximo era o deus Sol. Então, quando eles vivem essa escuridão, essas trevas, o deus Sol não fez nada. Porque o Deus dos hebreus foi mais forte e poderoso do que o Deus Sol. Então, eles ficaram no limite. Porque foram 3 dias. E depois veio a morte dos primogênitos. 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Então, há uma resistência no reino das trevas. Há uma oposição do reino das trevas. Quando o Senhor Jesus está no Getsêmani, orando, clamando, suplicando, implorando para Deus, passa de mim esse cálice. No Evangelho de Lucas é dito, e ele sua, né? Ele transpira sangue, tamanha a sua agonia, a sua angústia, a sua aflição. E ali, no Evangelho de Lucas, que era médico, fala que era a hora das trevas, o poder das trevas. Aquela era a hora que as trevas estavam tripudiando. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos prestes a ver a última praga. E a última praga é a morte dos primogênitos. E isso aponta para o Apocalipse, que nós já estudamos. Temos vídeos no canal sobre o Apocalipse. Se tu não assistiu, são os últimos vídeos de 2024. Apocalipse fala do cavalo amarelo, Apocalipse 6:8, que o cavalo amarelo é a morte. E quando tu lê este versículo, fala sobre espada, que a espada significa guerra, batalha, peleja. Fala sobre a fome, sobre as pragas, sobre as feras. Então, a morte, ela pode vir através da guerra, através das guerras, através das espadas, né? Pode vir através da fome, da escassez, da falta de alimento. Pode vir através de pragas, de doenças, de enfermidades, de pestes. E pode vir através das feras, de ataques, de coisas sobrenaturais e inacreditáveis. Então, tudo isso mostra que o nosso Deus é o Deus das gerações, é o Deus eterno, é o Deus que muda o tempo e as estações, que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o único, verdadeiro Deus. Então, os egípcios estavam reconhecendo o Deus dos hebreus. Curte, comenta e compartilha.